O tema desta aula de Gestão de Pessoas 1 é Segurança no Trabalho. Eu sou o professor Fernando e comigo nessa disciplina está a professora Caroline. A segurança no trabalho é uma das atividades de extrema relevância de gestão de pessoas. Por isso, esse tema ele é tão importante para discutirmos nessa disciplina. A segurança do trabalho deve ser levada em consideração tanto no planejamento estratégico da organização, para definir uma estrutura de trabalho mais adequada, para, dentro da sua cultura organizacional, definir valores para manter a integridade psicológica das pessoas e, com isso, reverter qualidade de vida para essas pessoas dentro da organização. E a gente já sabe, já é testado isso, temos resultados sobre isso, que as pessoas tendo uma qualidade de vida no trabalho reflete no seu clima organizacional e, por consequência, reflete nos bons resultados das organizações. Então, a segurança do trabalho, além de evitar um mal-estar às pessoas, ela também acaba gerando resultados para as organizações. As pessoas ficam mais felizes no trabalho e por isso acabam sendo mais produtivas, e a organização também ganha com isso, recebendo esse bom trabalho das pessoas. E dentro do conceito de segurança do trabalho, temos o termo chamado integridade. E o que é essa integridade? É a manutenção da qualidade de vida das pessoas. E isso a gente pode ver não só, né, as questões do bem-estar físico, mas também do bem-estar psicológico e social. É um termo que a gente associa muito à questão da saúde, né? A pessoa com boa saúde, a organização mantém a sua integridade. Então a saúde é um fator relevante para a gente discutir essa integridade, né? A gente tem lá não só ausências de doença, enfermidade ou algum acidente que a pessoa possa ter nas empresas, né? Então ela deve manter a saúde também. E aí as organizações têm um compromisso de manter essa integridade das pessoas, né? Quando contrata uma pessoa para trabalhar na organização, nós temos responsabilidades com essa pessoa. Não devemos deixar essas pessoas com problemas de saúde, né? Não podemos deixar um ambiente em que ela possa se acidentar e machucar. Então, todos esses temas são relevantes para as organizações, visto que as pessoas são são as partes mais importantes da organização. Se a gente pensa na gestão de pessoas, a gente está falando de pessoas dentro das organizações, né? São os nossos colaboradores. Então são extremamente relevantes. Sem elas, as organizações não conseguem funcionar bem, né? E a segurança no trabalho, pensando nessa questão da integridade, do bem-estar físico, psíquico e social, que nós vamos detalhar mais para frente, são ações extremamente relevantes para manter a empresa funcionando dentro do seu planejamento estratégico com bons resultados. Embora a integridade física, psíquica e social elas têm uma complementariedade entre elas, para fins didáticos vamos tratar cada uma de forma separada. Então a integridade física talvez seja a mais fácil de se manejar, de criar gestão para manter a integridade física das pessoas. Que na verdade, a integridade física ela é muito mais ligada à saúde física. A questão, por exemplo, de evitar acidentes de trabalho, na hora de planejar a organização, né? Pensar muito bem na instalação, se for uma fábrica, por exemplo, ela tem que ser instalada, tem que ser organizada, a fim de que as pessoas possam ali se inserir e evitar acidentes de trabalho. E os processos de trabalho da mesma forma. Na hora de operar uma máquina, dependendo da situação, tem que usar os EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual, são extremamente relevantes para poder manter a saúde das pessoas. Por exemplo, numa indústria de agroquímicos, um exemplo, né?
É necessário que se use máscara, é necessário que se use óculos de proteção, é necessário que se use botas de proteção. Todos esses equipamentos podem ser essenciais para evitar, inclusive, a morte. A empresa também deve, para manter essa integridade física, dar os equipamentos, né, necessários. Vejam que num ambiente de uma indústria frigorífica, as pessoas que fazem o descarne das peças, né, dos animais ali que foram abatidos, elas devem usar toda uma roupa de proteção para evitar que aquela faca, né, acabe cortando essas pessoas e podendo causar amputações ou ferimentos leves também que já são ruins, né, fazem um mal para a pessoa e terrível, né? E também, assim, por outro lado, do lado da empresa é ruim porque aquela pessoa, além de se machucar, afeta o clima organizacional da fábrica, né? As pessoas têm um sentimento ruim com isso e também para a empresa é extremamente prejudicial em termos de recursos, né? Acaba gerando mais custo porque a pessoa vai parar de trabalhar, a fábrica vai parar, a empresa deve arcar com os cuidados de saúde dessa pessoa, então acaba gerando um aumento de custos. Então, a ideia é que, dentro da gestão de pessoas, e aí sim em parceria com setores de engenharia, com setores de psicologia, essas atividades devem minimizar a possibilidade de acidentes, né? O gestor de pessoas com os dados sobre esses problemas, né, de integridade física, junto com o setor de engenharia de segurança do trabalho, podem definir, né, quais as áreas que requerem mais cuidados, né, para poder melhorar. Se está tendo muito acidente, se está tendo muitos problemas, a gestão de pessoas pode fazer esses indicativos e aí fazer essas correções necessárias no setor de processos, de estrutura física. É um dado interessante, né, que até 2014 nós tivemos 2,3 milhões de mortes por acidentes no Brasil. O Brasil é o quarto país em acidentes do trabalho no mundo, isso dados de 2014. Mas a realidade não é tão diferente. Vamos considerar alguns fatores dentro da organização nos quais a integridade física pode ser comprometida. Então, primeiro, é o ambiente onde é realizado o trabalho, ele deve ser, né, muito bem planejado para que evite esses problemas, né, de integridade física que causam acidentes. Por exemplo, piso escorregadios, adotando procedimentos de cuidados para poder as pessoas não passarem nesses pisos escorregadios. Então, gestão de pessoas tem uma ação muito importante nesses casos para poder treinar as pessoas para que se cuidem nessas questões. A fiação, problema de eletricidade, né, cantos, sanitários seguros, né, limpos, com, com toda a preparação para que não se cause acidentes, né, pisos antiaderentes, por exemplo, né, além das questões de saúde mesmo, né, a limpeza, né, a higienização adequada, para que as pessoas não fiquem doentes naquele ambiente, a limpeza, a sinalização, enfim, os EPIs que são extremamente relevantes para essa questão. Instrumento de trabalho também extremamente importante. Tem que ser realizado uma análise antes de adquirir o equipamento, criar proteção para operar e a capacitação para operar. Imagine que todos esses três itens, veja como é importante. Primeiro, adquirir um equipamento que minimize esses problemas de acidente. Então, dentre as opções, né, tentar adquirir os equipamentos que tenham o menor risco de causar acidentes. Além disso, identificar os EPIs mais adequados para poder operar esses maquinários, né, esses equipamentos. E também capacitar as pessoas para operar. Então, fazendo essas três funções, né, junto com o setor de gestão de pessoas, a gente pode minimizar esses riscos. E os processos também no trabalho é uma análise também que deve ser realizada para poder contribuir na manutenção da integridade física das pessoas. A gente olhar
as etapas desse processo de trabalho, as condições ambientais, transporte de materiais e pessoas. Tudo isso para poder fazer com que as pessoas consigam operar, realizar suas atividades da melhor forma possível, né, com as condições mais adequadas possíveis. E aí a gente sabe que alguns tipos de trabalhos, eles requerem melhor atenção. Se a gente pega, por exemplo, operadores de raio-x, né, precisa ter a condição adequada para poder fazer, né, os raios-x lá, né, tem que ter proteção para poder não se contaminar com esse tipo de radiação. Se a gente pega, por exemplo, uma mineradora, que as pessoas trabalham dentro de uma mina, aquele ambiente é um pouco inóspito pela emissão de partículas no ar, então é essencial que você tenha máscaras adequadas, né? Se a gente, até mesmo uma fábrica em que as pessoas precisem utilizar os seus movimentos físicos para poder produzir lá os produtos que estão sendo fabricados, o ambiente precisa estar com o clima mais adequado para que essas pessoas não acabam sofrendo muito ali com o desgaste físico, né, em termos de clima, né, de temperatura ambiente. Então tudo isso é interessante analisar para que as pessoas tenham as melhores condições possíveis para realizarem seus trabalhos e evitar acidentes. Vejo que é muito comum, principalmente nas indústrias, as campanhas, né, de acidente no trabalho zero, né? Então, a grande meta das organizações, elas principalmente nas indústrias, né, é ter zero acidente de trabalho. Inclusive, quando se tem um acidente de trabalho, no setor onde ocorreu esse acidente, ou aquela equipe onde ocorreu aquele acidente, normalmente elas não recebem, né, a participação nos lucros, não recebem o bônus anual. Então é extremamente incentivado que se mantenha o acidente de trabalho zero, né? Primeiro, por uma questão que as pessoas são seres humanos que estão ali, estão trabalhando, as empresas têm essa obrigação de manter essa saúde deles, né? E por outro lado, que o acidente de trabalho, com certeza, ele gera um custo, né, e acaba comprometendo os lucros da empresa. Então, tem esse lado humano, que é extremamente, né, relevante, a empresa precisa cuidar mesmo, né, das pessoas, se responsabilizar por isso. Se ela não se responsabiliza, a imagem da empresa, da organização, acaba sendo prejudicada também. Tem uma série de fatores negativos em cima disso, então ela tem que se responsabilizar, arcar com todas as despesas, né, se acontecer o um acidente, e isso acaba gerando custos também para a empresa, né, tanto na parte operacional, como também na imagem desta organização, pela sociedade. Então é extremamente relevante, né, que a organização mantenha essa integridade física das pessoas. Neste exemplo, nós vemos aí uma carvoaria e da forma que está representada nessa figura, observamos vários problemas, né, graves de insalubridade, na qual as pessoas que estão ali trabalhando não estão com o equipamento correto, né, estão inalando todas essas partículas e isso causa um mal para a saúde, além desse grave problema criminoso que aparentemente temos menores, né, atuando nessa fábrica. Então é um exemplo triste, né, de como esse ambiente insalubre acaba prejudicando a integridade física dessas pessoas. Aqui mais um exemplo terrível, né, de insalubridade extrema, né? Inclusive essa imagem até representa uma atividade análoga à escravidão, na qual as pessoas se submetem a condições extremamente terríveis de trabalho. Então é um exemplo aí, né, um exemplo de insucesso nas ações de saúde do trabalhador, né, de segurança do trabalho. Nesse exemplo, vemos claramente que é um ambiente de indústria, tem os equipamentos adequados para fazer ali os alimentos. Vemos também que as pessoas estão uniformizadas, né, para evitar
principalmente os gorros para evitar o cabelo cair nos alimentos, mas que apesar de todo esse cuidado, provavelmente temos um exemplo aí de inadequação do piso e também do calçado para se trabalhar nesse ambiente na qual aparentemente essa pessoa acabou escorregando e vai se acidentar com a mão aí na, no fogão de óleo quente. O outro tipo é a integridade psicológica. Ela é a mais difícil de ser percebida tanto pela organização, mas também as pessoas acabam não percebendo que estão sofrendo algum tipo de problema psicológico, como depressão, estresse, burnout, enfim, tem vários problemas, né, que atingem as pessoas e essa parte da integridade psicológica é a mais difícil de ser avaliada. Mas não quer dizer que elas não existam. Veja que em 2014, os dados do INSS contam que mais de 210 mil auxílios-doenças foram acionados por transtornos mentais e comportamentais. Então uma questão extremamente importante para que a gestão de pessoas trate. E esse fator psicológico ele precisa ser tomado com muito cuidado, né? Para a organização poder não piorar essa situação mais do que ela já se encontra, se for o caso. Então você tem uma questão de desgaste mental, que é muito decorrente da forma como o trabalho é organizado. E aí, assim, por exemplo, quando as pessoas se sobrecarregam muito, né, no trabalho, o trabalho exige uma força mental muito grande para poder ser realizado, as pessoas se sentem sobrecarregadas, estressadas. Um outro problema é nas relações de poder, nas formas, na interação entre as pessoas e os seus superiores, né, seus chefes. Às vezes o chefe também não contribui muito e acaba gerando assédio moral, né, enfim, acaba fornecendo uma pressão não muito equilibrada nessa relação, né? As formas de avaliação, e aí temos aí vários exemplos de que às vezes as metas para ser atingidas pelas pessoas, as metas de vendas, por exemplo, as metas de produção, são muito desbalanceadas e acaba gerando pressão também nas pessoas para que se consiga realizar esse trabalho. E aí não só prejudicando a integridade física, né, que a pessoa acaba se desgastando fisicamente, mas também nessa questão da integridade psicológica. Metas muito mal balanceadas vão gerar desequilíbrio nas pessoas, né? E um desgaste mental pode ser um desse desequilíbrio, né? Assim como o estresse também, o mal-estar entre os colegas de trabalho também é um problema, né, que pode gerar e gera todo esse sofrimento no trabalho. E aí tem várias formas, né, da gestão de pessoas poder trabalhar esses aspectos de integridade psicológica junto com as pessoas. A primeira questão que pode ser feita, né, e talvez a mais importante, é a organização se abrir para esses problemas, reconhecer esses problemas, que as pessoas que estão ali trabalhando, eles podem ter esse tipo de problema. E assim como a questão da integridade física, é um problema muito sério para a empresa, nas mesmas questões. Se por um lado as pessoas sofrendo ali dentro do trabalho, esse sofrimento vai contaminar o clima organizacional também, as pessoas vão relatar esses problemas fora da organização, e isso vai prejudicar a imagem da organização também. Por outro lado, as pessoas estão tendo todo esse sofrimento, a empresa provavelmente, se tem essas questões, está fazendo mal para as pessoas, né? E ela deve se responsabilizar por isso, trabalhar com isso dentro da organização. E, da mesma forma, com a integridade física, as pessoas que sofrem esse problema, né, psicológico, esses problemas psicológicos, eles tendem a produzir menos também, gerando mais custos, né, para a empresa. E aí, a primeira coisa a se fazer é a empresa realmente se abrir para a ciência de que existem esses problemas, ou se não existem, eles podem vir a existir. E aí, com todo um trabalho de valorização da saúde mental,
um trabalho de colocar nos valores da empresa como importante o respeito às pessoas, né? A questão do respeito entre o subordinado e o superior também, essa relação sadia entre as pessoas, os respeitos, né? A interação saudável. Isso tudo pode ser feito, né? E para poder minimizar esses problemas. Outro exemplo aí é mulheres que adiam a maternidade por pressão no trabalho. Então, é uma outra questão aí, sim, até de assédio, né, esse tipo de pressão, para que as pessoas, as mulheres não tenham filhos e aí não parem os processos do trabalho. Isso acaba gerando uma pressão terrível, né, para as mulheres, né, para as pessoas. Ou mesmo, se for o caso aí de uma paternidade, é a mesma coisa, né? No Brasil temos aí a lei contra o assédio moral, sexual e bullying. Isso já ajuda muito, né, no ambiente de trabalho. Antes dessas leis, as pessoas não tinham um canal de denúncia, né, um canal para poder se valer, para se proteger contra essas questões. E é interessante também que a organização tem um canal para poder as pessoas abertamente fazerem essas denúncias, né, e, se possível, até de forma anônima, que seria o ideal, para que essas práticas não aconteçam, né, dentro do trabalho. O esgotamento físico também, quando os indicadores de desempenho estão desequilibrados, a gestão de pessoas precisa verificar isso. E o indicador disso é realmente os afastamentos das pessoas, né, por essas questões de doença. E uma prática também interessante é fazer reuniões para discutir situações que incomodam essas pessoas, né? Então, criar um ambiente seguro, né, e aberto para que as pessoas também se sintam à vontade para discutir essas questões. E com isso, né, essa prática é interessante porque no longo prazo cria-se um ambiente para identificar esses problemas e gerar soluções para correções. Então, no longo prazo, essas ações podem contribuir muito para zerar esse tipo de problema. O outro fator é a integridade social, que ela acaba transcendendo as fronteiras organizacionais e afetam o comportamento das pessoas em relação ao trabalho. E aí a organização ela precisa também trabalhar para minimizar esses efeitos externos. Vejo que as pessoas, quando estão dentro da organização, embora tenha níveis hierárquicos, alguns cargos iguais, por exemplo, as pessoas têm a mesma condição salarial, né? Então, a empresa, para poder minimizar esses efeitos externos, de, por exemplo, um trabalhador ou uma trabalhadora que tem uma família e trabalha no cargo X, junto com um colega que trabalha no mesmo cargo X, mas uma tem um monte de empréstimo consignado, acaba tendo um problema de finanças familiar, ela acaba sofrendo ali alguns efeitos, né, por conta disso, por não ter a mesma condição do outro colega que tem praticamente o mesmo cargo e tudo. Então a empresa, para evitar isso, ela pode limitar, por exemplo, a liberação da margem consignável, ela pode, por exemplo, complementar o salário da pessoa, mas não com recursos, não com pagamento em dinheiro, e sim dando plano de saúde, né, bolsa alimentação, auxílio alimentação, aposentadoria complementar, né, ou uma alimentação melhor no trabalho. Então são situações que são criadas pelo contexto fora da empresa, mas que acabam afetando dentro da empresa, né? Acabam gerando alguns constrangimentos, né? Então é um fator também importante a ser considerado pela gestão de pessoas para fazer com que haja um equilíbrio melhor dentro da organização. Resumindo, então, a segurança do trabalho, ela faz com que as pessoas percebam, né, que tem um ambiente seguro para trabalhar, né, vejam que a organização se compromete com a saúde dos funcionários e, por contrapartida, eles acabam desempenhando melhor suas funções, né, tendo mais produtividade, mais lucratividade. Então isso já vem sido investigado por pesquisadores da área de gestão de pessoas e existe uma correlação positiva entre as ações de segurança e saúde do trabalho com o desempenho das pessoas. Tem esse efeito, né, e acaba também reduzindo custos para a empresa
especialmente custos associados a acidentes ou questões psicológicas, né? A pessoa acaba se afastando, ou questões sociais, né? De repente a pessoa tem um problema em casa e acaba se afastando. Então, todas essas ações de saúde e segurança no trabalho da organização acaba tendo um efeito positivo nas pessoas e, por consequência, acaba também tendo um efeito em sua produtividade. A segurança do trabalho ela pode ser incorporada dentro dos valores organizacionais. E como sabemos, os valores organizacionais eles compõem os itens da cultura organizacional, como as normas, os rituais, né, os artefatos. Então, a empresa inserindo, a organização inserindo a segurança e saúde no trabalho nos seus valores, é muito interessante porque as lideranças vão adotar esses valores para poder trabalhar com seus funcionários e os funcionários ou colaboradores também vão adotar esses valores para trabalhar, fazer suas atividades e aí sim, isso tendo uma mentalidade forte, as pessoas entendendo que a segurança e saúde do trabalho é um fator importante para poder dirigir as suas ações, elas vão evitar e trabalhar isso muito mais, com mais zelo, né, nas suas atividades. Porque é natural com que as pessoas menosprezem as ações de segurança. Se a organização não trabalhar isso muito bem dentro das suas normas, dos seus valores, os líderes apoiando e cobrando, né, dos seus liderados que tomem cuidado com essas questões de segurança, elas não vão fazer. Então é necessário todo um direcionamento organizacional dentro da sua estratégia para que evitem problemas relacionados à segurança do trabalho. E é tão interessante que quando a organização trabalha isso muito forte dentro do seu ambiente de trabalho, valorizando a segurança do trabalho, como no exemplo que eu já disse, né, dos bônus de final de ano, das participações nos lucros, atrelado às boas ações de segurança do trabalho, as pessoas acabam levando esses valores para fora da organização, né, dentro das suas casas, seus clientes, fornecedores. E além disso, isso acaba tornando um diferencial competitivo para a empresa, porque as pessoas vão se sentir melhor, vão produzir melhor, a organização vai reduzir seus custos, né, então vai ser mais competitiva. Então vale a pena trabalhar essa questão de segurança como um fator da cultura organizacional da empresa. Análise de incidentes e acidentes de trabalho. São situações que acabam criando algum problema de saúde para os colaboradores e as pessoas que trabalham na organização, e a análise desses incidentes pode gerar insights para corrigir problemas que estejam causando esses incidentes, ou mesmo acidentes. E as organizações são obrigadas a manter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é composta por representantes tanto da organização como dos trabalhadores. E se a empresa é obrigada a manter essa comissão, é interessante que se faça um bom uso dela, porque ela vai identificar esses problemas que têm acontecido e sugerir correções, apontar os problemas e possíveis soluções para esses problemas. Então a CIPA ela consegue fazer essa análise e indicar correções. Além disso, algumas empresas são obrigadas também a manter o cargo de técnicos de segurança do trabalho ou mesmo engenheiros de segurança do trabalho para desenhar a sua estrutura ou mesmo estar atuando na verificação e organização das, das atividades que vão organizar todas as prevenções de acidente do trabalho também. O de saúde dentro da organização é um processo normalmente realizado observando as pessoas que acabam se adoecendo. E isso principalmente marcado quando essas pessoas precisam se ausentar no trabalho. Essas ausências acabam atrapalhando o desenvolvimento das atividades das organizações e a organização acaba tendo que assumir esses custos das ausências das pessoas. Então isso acaba sendo bem prejudicial. Quanto mais alto é a importância da pessoa no processo decisório, mais caro para a organização essa ausência por motivos de doença, ela é maior. Então a organização tem que criar condições para que as pessoas cuidem da saúde, podendo gerar economias entre 20% a 40%.
Olha, as empresas adotam atividades de prevenção à saúde, mas na verdade elas acabam adotando ações contra doenças. É raro ter organizações que se preocupam em prevenir em vez de remediar. Então, nesse caso, as campanhas de saúde, exercício físico, alimentação acabam sendo importantes nesse processo. A organização pode realizar o acompanhamento de doenças recorrentes que podem indicar problemas na organização. Então, esse acompanhamento das causas, né, dos problemas que as pessoas ficam doentes, são extremamente importantes para se gerar um diagnóstico do que está acontecendo dentro da organização e fora da organização, podendo identificar esses problemas que podem ser de ordem geral dentro da empresa e aí sim adotar ações para corrigir. Vejam que problemas de clima organizacional, de relacionamento entre pessoas, de desbalanceamento de indicadores de avaliação de desempenho, podem gerar problemas de saúde, né? Problemas, por exemplo, na estrutura, em que as ações de prevenção à segurança do trabalho não são bem desenhadas. Isso pode gerar acidentes. Então, nesse caso, é muito importante a empresa acompanhar, né, esses casos de doenças, de acometimentos, de incidências e realizar ações preventivas. Programas de bem-estar geram melhor disposição no trabalho, qualidade de vida e acabam gerando também uma maior produtividade, né? As empresas que acabam tendo esses programas e, de alguma forma, acabam passando, as pessoas de fora da empresa acabam conhecendo esses programas, vê essa empresa com os bons olhos, ela está nas melhores empresas para se trabalhar, acabam atraindo pessoas para a empresa e retendo também os colaboradores que já estão trabalhando. A qualidade de vida no trabalho, ou QVT, ela traz uma visão mais humanizada das relações laborais, nas quais a empresa tem seus objetivos e as pessoas têm seus objetivos, e a forma como a gente consegue alinhar tanto os objetivos das organizações como das pessoas visam trazer uma relação de ganha-ganha, na qual a organização consegue resultados por meio das pessoas e as pessoas também conseguem seu sustento, seus objetivos pessoais por meio das estruturas da organização. E por isso a organização também precisa oferecer condições para que as pessoas consigam atender às metas das organizações e também os seus objetivos pessoais. Existe então, nesse caso, um balanço entre a vida pessoal e profissional, na qual a pessoa atende os objetivos da organização a qual está inserida e também, por meio da organização, ela consegue também seus objetivos pessoais. Deve-se também esclarecer sobre os objetivos das organizações e estimular os colaboradores também a deixar claros seus objetivos pessoais, para a gente conseguir buscar exatamente essa conciliação. A percepção de qualidade de vida varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma percepção diferente e tem muita relação com o seu íntimo, sua formação familiar, o contexto na qual está inserida. E para a empresa é interessante ela reconhecer o papel dos membros da equipe, conhecer essas pessoas, para poder alinhar essa percepção. Por isso exige um processo dialógico, né, um diálogo entre as pessoas para poder conciliar exatamente essas expectativas. E a organização, por outro lado, também se compromete a desenvolver as pessoas e o seu bem-estar. Para uma melhor compreensão de o quanto a qualidade de vida é impactado pelo suporte da organização, eu indico o trabalho desenvolvido pela colega de vocês, Thaís Caroline, durante seu TCC e agora publicado na revista, para vocês fazerem a leitura, porque lá ela mostra como existe essa correlação entre a qualidade de vida e o suporte que a organização oferece para o desenvolvimento das atividades de trabalhadoras de crédito, que é o objeto de pesquisa dela. Vou deixar o link e o link do artigo lá no AVA. Da mesma forma, sobre prevenção de acidentes do trabalho, deixo aqui o artigo de um colega de vocês também, o Dalton Monteiro,
na qual ele fez uma pesquisa sobre o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador de Corumbá, o CEREST, e lá ele mostra, né, as ações, principalmente de educação, que foram realizadas com este fim de prevenção de acidentes. É um artigo muito rico que traz detalhes, né, desse importante órgão aí que tem no estado inteiro. Após assistir essa videoaula, é necessário fazer a leitura na íntegra do capítulo 16, Segurança e Condições de Trabalho, do livro do professor Joel Dutra. Depois, responder o questionário para finalizar as atividades.